Oi, gente, boa noite. Soraya Jordão, psicóloga. Hoje eu quero conversar a respeito de um tema que, na verdade, desde o início da pandemia, ele é recorrente. Com todas as pessoas que eu converso, existe um certo questionamento a respeito disso. E eu acabava escolhendo outros temas que eu considerava mais urgente e ia negligenciando esse, né? E há pouco tempo eu fiz uma live com o professor Tiago Labre e depois da live ele conversou comigo e falou: Soraya, você precisa falar sobre o negacionismo. A gente vem enfrentando esse fenômeno, né? E as pessoas precisam refletir a respeito disso, né? E a gente também. E com essa possibilidade, né? Quando anunciou a abertura dos shoppings aqui no Rio de Janeiro, Dia dos Namorados e a possibilidade do início da flexibilização, né, da quarentena, a gente na verdade viu um movimento ainda mais grotesco, né, no sentido de uma total negação a respeito da situação que a gente vive, né, de pandemia e da própria necessidade de cautela, né? Os shoppings ficaram lotados, alguns, não necessariamente todas as pessoas estavam, né, de máscara em restaurantes, por exemplo. Eu vi matérias falando de que os restaurantes ficaram lotados no Dia dos Namorados e pessoas, inclusive, sem, né, antes mesmo da refeição chegar, sem máscara. Então, e isso não é um fenômeno que a gente possa dizer que aconteceu agora, porque as pessoas já estavam saturadas do seu isolamento ou já não estão mais conseguindo dar conta, né, desse tempo de distanciamento, afastamento social. Na verdade, desde o começo, a gente tem reparado, né, principalmente as pessoas que fazem o isolamento, que respeitam a quarentena, se sentem realmente desrespeitados, né, com as pessoas que ignoram realmente as advertências, né? O fique em casa precisou ser dito, redito, gritado, né? Uma coisa que era preciso que cada um tivesse a consciência disso, não seria nem necessário esse tipo de incentivo, né, de insistência. É claro que cada um, né, por seu motivo, né, cada um com o que reverencia suas escolhas, embasa suas escolhas, opta, né, por se preservar ou não, né? Algumas pessoas que estão circulando por aí se sentem realmente acima do bem e do mal ou não alcançáveis pela doença, né? Eu vi alguns relatos assim de pessoas que acreditam que não tem a possibilidade, essa coisa da doença é uma invenção, né? É uma manipulação. Tem pessoas que estão furando a quarentena desde o início, mas têm consciência do risco, quer correr o risco, né? Não suporta fazer de outro jeito. Essas pessoas sempre viveram em comportamento de risco, né? Pessoas que já antes adotavam comportamentos que se colocavam em risco, né? O delicado no momento que a gente vive é que a escolha individual, né, ela é coletiva. Então, quando uma pessoa faz a escolha, né, ela implica as outras que estão ao lado dela, que moram com ela ou que convivem com ela, né, a pagar o preço que ela escolheu. E é curioso porque, diante dessa situação, o que a gente vê é que a prioridade, né, é determinada, né, por quem fura,
Porque a pessoa que fura a quarentena, ela acaba gerando uma situação de transtorno para os outros, que mesmo aquele que não quis furar ou que não quis transgredir, né, ele paga o preço de um aumento do risco. Eu vou dar um exemplo simples. Eu moro num condomínio em que tem um grupo, né, que eu acho que não à toa é um grupo eleitor, né, do presidente, e não só porque votou no presidente, mas porque de fato acredita, né, em tudo que ele diz. Esse grupo me parece que não conseguia entender, né, que a área comum do prédio, né, não pode ser utilizada, né, para reuniões de amigos. Por quê? Porque essas pessoas, quando estão lá se reunindo, né, tomando a sua cerveja e se contaminando, vão pegar o mesmo elevador do que aquele morador que é grupo de risco e que está em casa e que está se preservando, né? Então, a escolha, ela não é unitária, ela é uma escolha coletiva. Quando abre o shopping e as pessoas decidem ir, essas pessoas que estão lá no shopping, elas estão circulando na rua que você mora, no seu condomínio, no elevador, né, no supermercado que você é obrigada a ir, ou na farmácia. E é isso que faz com que a transgressão de um implique todos os outros no preço a pagar, né? E óbvio que cada um, né, tem lá suas questões particulares para transgredir, mas a gente não pode, né, descartar o fato de que a colaboração, né, do presidente para que as pessoas acreditassem que não há um risco real é muito grande, né? Primeiro, quando disse que era uma gripezinha, depois, ao não utilizar a máscara, mesmo quando já era determinado que usasse, mostrar uma total falta de preocupação com essas, né, medidas preventivas, falando com as pessoas, tocando nas pessoas. Independente das questões políticas, eu estou falando do exemplo, né? Quando você tem uma pessoa que representa, né, um cargo de responsabilidade ou um posicionamento de responsabilidade, assim é o presidente, assim somos nós, mães, os pais, os professores, né? Essas pessoas que têm uma representação e uma representatividade, né? No que elas se comportam de forma a negar, né? Ou a dizer, por exemplo, como teve um momento que o presidente disse que era uma covardia, né? Quem estava em casa. Isso tudo faz com que quem já tem dificuldade de se privar, de tolerar a frustração, né? Encontre motivos para se fortalecer. Óbvio que todos nós, né, cada um de nós e todos nós, né, não estamos curtindo, aproveitando a ideia de estar privado da sua liberdade, do seu ir e vir. Qualquer um de nós tem o desejo de ir à rua, de ir no shopping, de ir à praia, né, de encontrar amigos, de ver as pessoas que a gente ama, encontrar o amor que muitas vezes não está podendo ser vivido nesse momento, mas em nome de um bem a si mesmo, né, e as pessoas que convivemos, né, a gente então posterga esse prazer, né? Então a gente adia essa satisfação, né? Como um apelo mesmo ao princípio de realidade, né? E essas outras pessoas, elas negligenciam em nome, né, de um prazer, em nome de um momento que não se pode aguardar, não se pode adiar a satisfação, né? Como se houvesse uma aversão à espera. E então pagam um preço, né, que virá,
infelizmente virá, que pode não ser o do próprio adoecimento, mas que levará ao adoecimento, né, de alguém próximo, obviamente. E o curioso é que muitas pessoas sabem que esse preço existe e ainda assim não suportam poder lidar com a espera, né? E outras pessoas, que eu acho até que acaba sendo mais grave, né? Realmente se sentem acima do bem e do mal, realmente acreditam, né, que não correm nenhum risco. É muito difícil a gente querer entender, né, o motivo, porque várias são as questões, os fatores, enfim, é, a particularidade de cada um, o que constrói a escolha de cada um, mas a gente não pode negar, como leitura desse momento que a gente está vivendo, né, que isso talvez seja um dos maiores impasses, e que denuncia, né, a dificuldade de nós, né, vivermos de fato uma coletividade, né? A gente já tinha sinal disso, porque a gente já tinha sinais antes do momento da pandemia, a gente já tinha sinais de um empobrecimento da empatia, né? De uma determinação, uma preponderância, né? Do prazer individual, do posicionamento mais imediatista, mais narcísico, né? Um sentimento, né, um laço afetivo mais puído, né? E isso era observado de diversas formas, né? O quanto se favorecia o virtual, mas o virtual que não demandasse muito empenho, né? O quanto as pessoas andavam sem paciência de ouvir umas às outras, né? De buscar umas às outras. Então, a pandemia, na verdade, ela desvela, ela revela, né, aquilo que já vinha sendo construído, que é um laço afetivo que não enlaça, né? É como aquele laço que é frouxo. E com esse momento, né, da necessidade da quarentena, eu acho que foi a grande oportunidade para que cada um de nós percebesse o quanto que a gente estava, né, fortalecendo esse enlace, né, o quanto a gente estava disposto a ser, né, social, a sustentar um coletivo, né? E quem estava disposto, logo de começo, já entendeu a necessidade de se movimentar na direção do isolamento, de incrementar atos de solidariedade, ações solidárias, de criar uma teia de apoio afetivo, uma rede com os amigos, né? Então, nós diante dessa pausa, desse break, a gente percebeu, né, a importância do calor, do afeto e da escolha como uma escolha que envolve pelo menos 3, 4, 5 pessoas ao redor, né, só contando aquelas que realmente são próximas e que existe um afeto direto envolvido. Cada um de nós está pagando o seu quinhão, né? Então é claro que é muito difícil entender que tenham pessoas, né, e às vezes até dentro da própria relação, que não são capazes, né, de entender a necessidade, a gravidade e a importância desse momento, né? Não sei se a gente pode ter uma explicação para isso, né? Eu acho que a explicação é no individual, mas o que pode ser coletivo é o nosso lamento. É o lamento de que a gente não consiga caminhar com mais força, porque algumas pessoas insistem em tropeçar.
mas para gente que está fazendo, vamos continuar firme, vamos sustentar, porque aos poucos esses vão perceber. Boa noite.